Então, a nossa proposição na tarde de hoje, abrindo com este logo que ficou muito bonito, é a integração das vigilâncias sanitárias e a saúde única, fundamentos e desafios. Primeiro, a gente resgata o conceito de saúde única. Não é um conceito novo, não é uma novidade na praça, já é uma discussão mais antiga que está ganhando força no mundo, especialmente a partir da pandemia Covid-19. É um movimento encabeçado quadripartite por 4 grandes organizações mundiais e que é entendido, definido como uma abordagem. Essa definição é muito importante. Não é uma doutrina, não é uma teoria, é uma abordagem. Uma abordagem é uma forma de fazer uma leitura, compreender, intervir e se organizar. Então, é uma abordagem integrada e unificadora. Então, essas duas palavrinhas também são importantes, integração e unificação, que visa o equilíbrio e a otimização da saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Então, de forma sintética, é trabalhar, abordar é movimentar na direção de um objeto de maneira integrada, de maneira unificadora, de maneira equilibrada, e esse objeto são 3 perspectivas: a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Essa abordagem mobiliza múltiplos setores e disciplinas, ela é transdisciplinar, ela é transsetorial, ela é transcomunitária e visa, e aí eu destaco bastante isso, lá na frente vocês vão ver que esse é um ponto de desafio, trabalharem juntos. Então, são grupos que estão organizados de maneiras distintas e que são convidados por essa abordagem a um trabalho conjunto, né? Ela envolve múltiplos setores, o setor de saúde pública, veterinário, meio ambiente, é relevante para a segurança alimentar, hídrica, nutricional, controle de zoonoses, etc. É uma forma, como nós dissemos, de entender a dimensão da saúde na perspectiva de um grande sistema. E aí a gente pode chamar isso de um paradigma, né? Um paradigma sistêmico, é um olhar sistêmico. E quando a gente fala de olhar sistêmico, a gente fala de integração de partes que se organizam de forma interdependente. Por isso ela contempla várias disciplinas, essa definição é uma definição já nacional, num caderno nacional brasileiro, e, de novo, traz a tônica do trabalhar em conjunto. São grupos, elementos da sociedade, organizações, instituições, pessoas que são convidadas a um trabalho conjunto visando um objetivo comum, que é o bem-estar de todos no enfrentamento das ameaças à saúde e aos ecossistemas. Quem que faz essa abordagem funcionar? Né? É uma diretriz da Organização Mundial da Saúde. São os pesquisadores, as autoridades governamentais, os trabalhadores de diversos setores, nos níveis locais, nacional, regional e global. Isso é importante a gente atentar, porque significa que a gente não precisa esperar alguém movimentar no mundo, alguém movimentar no âmbito nacional, alguém fazer alguma coisa no âmbito regional. A gente pode, no micro-universo local, empreender iniciativas, trabalhos que desenvolvam essa abordagem integrada entre esses 3 subsistemas, vamos falar assim: saúde de pessoas, saúde humana, saúde animal e saúde do meio ambiente. Essa perspectiva de trabalho conjunto envolve, claro, o desenvolvimento de bancos, dados de vigilância, de ações, de informações, de conhecimentos,
que precisam estar compartilhados entre os diferentes setores. Isso é ainda para o Brasil um grande desafio. Nós temos um problema na saúde importante relacionado a bancos de dados e compartilhamento de informações. Nós temos muitos sistemas que não conversam, informações que não são compartilhadas, que não são trabalhadas em conjunto, né? Mas envolve também, e é importante, o engajamento da comunidade, a participação da comunidade, isso é muito fundamental. A gente também tem uma característica social de pouca participação, pouco engajamento, a consciência cidadã da nossa população, e a gente se inclui, nossa também, é ainda muito individual, muito voltada para as questões imediatas, sobrevivência, da vida, e a gente tem pouco engajamento nas ações de interesse comunitário. E cada destaque desse que eu dou para os desafios deve ser entendido por nós como algo a ser enfrentado. A abordagem de saúde única, ela propõe, e notem os verbos, comunicar, né? Então, comunicar, cada verbo desse, na medida em que a gente organizava as informações para trazer para a nossa reflexão da tarde, a gente pensava assim, o quanto estas ações são desafios na atualidade, né? Uma das coisas mais problemáticas no mundo atual é a comunicação. Comunicação entre as pessoas, a comunicação no ambiente organizacional. Então, o primeiro verbo, o primeiro trabalho, a primeira ação nossa é comunicar. A segunda é cooperar. A gente é uma sociedade muito marcada pela competição, pela competitividade entre pares, né? Então, a gente tem dificuldade de cooperação, a gente tem dificuldade de lidar com diferentes pontos de vista, uma crítica, com o contraponto, com as relações que podem ser dialéticas e podem buscar na tese, na antítese, na síntese, especialmente na síntese, um interesse comum, mas a gente ainda é muito dividido. Nós não temos uma cultura de cooperação. Coordenação, que é coordenar, e colaboração, que é colaborar, entre diferentes disciplinas, profissionais, instituições e setores, né? Falando numa linguagem muito simples, é sair do castelo, sair da casinha, sair do quadrado, estender as mãos e ir em direção ao outro, seja este outro uma instituição, um grupo de profissionais, pesquisadores, produtores de conhecimento, agentes comunitários ou a própria comunidade. A prática dessa abordagem vai favorecer a cooperação do nível local para o nível global. Então, é do simples, do básico, do local, do território, para uma dimensão mais global, visando o enfrentamento de desafios que são desafios comuns, desafios emergentes, recorrentes, pandemias, resistência antimicrobiana, que é hoje um problema gravíssimo no contexto da saúde, ainda pouco enfrentado, né? E outros aspectos ou ameaças que vão impactar a saúde. Por isso, nós dissemos que é transdisciplinar, porque extrapola fronteiras geográficas, setoriais, no processo de interação, participação e cooperação visando o enfrentamento desses desafios. Existe já no Ministério, no Brasil, no Ministério da Saúde, algumas diretrizes importantes para a prática da saúde única, né? Atuar na implementação de respostas conjuntas a partir de algumas diretrizes. E aqui a gente tem as principais elencadas pelo Ministério, né? Estão relacionadas à vigilância, prevenção e controle de zoonoses e doenças tropicais, negligenciadas, doenças transmitidas por vetores, qualificação da prevenção, preparação e resposta frente a epidemias e pandemias, segurança alimentar, promoção dela, o combate à resistência aos antimicrobianos, que é um problema, destaquei, muito grave hoje, a conscientização sobre relações entre saúde humana, vegetal,
animal e ambiental, num processo de educação continuada para isso, a produção da biodiversidade, dos ecossistemas, o enfrentamento das questões relacionadas a mudanças climáticas e também o controle de contaminantes químicos, biológicos, físicos e outras temáticas, agrotóxicos, etc. Como eu disse, esse é um movimento mundial, tá? Há algum tempo está no nosso cenário, é uma aliança quadripartite, são 4 grandes organizações que mobilizam o fomento à prática dessa abordagem, é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Saúde Animal, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Existe, inclusive, um portal onde a gente vai encontrar informações, diretrizes, atas de reuniões desse grupo quadripartite. No Brasil e no mundo, a gente tem o Dia Mundial de uma só saúde, que é logo adiante no mês de novembro, no dia 3, e o objetivo é fomentar essa abordagem, fazer campanhas, isso está num instrumento normativo, né, que o Brasil instituiu, que é a Lei 14.792 do ano passado. A saúde única segue alguns princípios. Quando a gente fala princípios, a gente está falando de filosofia de trabalho, de balizas, né, de elementos norteadores da nossa conduta. O primeiro é a equidade entre os setores e as disciplinas, entendendo que equidade é tratar cada um conforme suas necessidades. A paridade sociopolítica e multicultural, né? A doutrina de que todas as pessoas são iguais e merecem direitos e oportunidades iguais, então envolve inclusão, participação da comunidade, dar voz aos grupos marginalizados, às minorias, um equilíbrio socioecológico, que é buscar um balanço harmonioso na interação humana-animal e do meio ambiente, a administração e responsabilidade das pessoas na mudança de comportamentos, então, a mobilização da comunidade no sentido de que ela, ou todos nós, somos responsáveis pela construção do nosso bem-estar. Isso faz frente a uma característica ainda muito marcante da nossa cultura, que é o paternalismo. Então, é empoderar as pessoas e não ficar esperando que o Salvador chegue e resolva os problemas. E a colaboração transdisciplinar, multissetorial, que envolve disciplinas diferentes, envolve interação com grupos que, no dia a dia, nós não necessariamente estamos habituados a interagir. Este movimento no Brasil tem um debate, que é um debate interessante, tem suas críticas. Eu trago aqui principalmente a referência do SEBS, que no ano passado um debate importante sobre este conceito, sobre esta abordagem e sobre os aspectos não considerados. Esse material é um material também acessível, vale a pena ler, né? E o SEBS tem algumas críticas em relação a esse movimento mundial. Primeiro, é a ausência do sistema econômico que engloba essas 3 esferas, a esfera animal, ambiental e humana, e não sem razão a ausência destes grandes grupos econômicos que são responsáveis, inclusive, por geração de problemas neste universo destas dimensões, da esfera ambiental, da esfera animal e da esfera humana, é uma lacuna importante e marcante, né? Porque isso tem um impacto, nós vamos encontrar nas raízes de muitos problemas esses modelos desenvolvidos pelo capital. Não estou fazendo uma crítica ao capital, mas estou dizendo que a competição desenfreada, a lógica do consumo perpassando todas as relações, a lógica da mercadoria, da coisa, a coisificação, né, e principalmente a busca por acumulação de riquezas de maneira irresponsável e desenfreada,
está também nas causas ou nas raízes de muitos destes problemas que a gente enfrenta. E não adianta a gente trabalhar esta abordagem de maneira cooperativa se esses atores não participam, né? O documento ou o olhar crítico do SEBS também considera que, independente do conceito de uma só saúde, a relação entre esses elementos humanos, animais e meio ambiente, ela é reconhecida como sistêmica, como interdependente, esse fato não é negado, no entanto, é necessário que sejam considerados outros aspectos, né? Então, o documento ressalta que a saúde única aponta evidências científicas, considera a interdependência dos seres vivos, naquilo que se chama de biosfera, mas se omite e simplifica quando não faz referência à forma como a ação humana desestrutura os ecossistemas, destrói a biodiversidade, causa problemas, provoca a emergência de doenças infecto-contagiosas, mudanças climáticas, etc. E aí, buscar solução para estes problemas sem a presença desses atores pode ser uma ação inútil. No entanto, o documento acredita que é importante, que a democracia é saúde, que a saúde ou que os processos socioambientais são historicamente determinados, e que para avançarmos nesse entendimento ou na solução desses problemas, a gente precisa intervir em dimensões mais profundas dos nossos pressupostos, dos nossos valores, da maneira como a própria sociedade se define e se organiza, trazendo para a discussão o conceito de biopoder e de biopolítica que é de Foucault e que está presente nas estruturas e nas superestruturas da nossa sociedade. No entanto, embora as críticas sejam importantes e relevantes, há hoje uma produção muito interessante no Brasil sobre saúde única, vigilância única e aplicação desta abordagem. São muitos materiais, mas eu destaquei apenas dois. Um é esse que é um relato de experiência muito interessante, Vigilância Participativa Saúde Única no Pantanal e na fronteira oeste. Vale a pena ler esse material, está em Saúde em Debate, né, que traz uma experiência de integração de setores, de atores, de grupos, de pesquisa, inclusive com desenvolvimento de sistema integrado de geoprocessamento para informações compartilhadas, que vale a pena a gente ver, é um trabalho muito bacana. Mais recentemente, a gente destacou esse aí, que é o projeto Mosaic, que reforça ações de vigilância integradas em saúde única na fronteira Brasil, Peru e Colômbia, um trabalho de pesquisadores e atores, publicado na Fiocruz. Destacamos que, na política de vigilância sanitária brasileira, a resolução 588, a nacional de 12 de julho de 2018, a gente tem no artigo 3º algumas questões interessantes, né? O artigo fala que a Política Nacional de Vigilância Sanitária compreende a articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, à vigilância em saúde ambiental, à vigilância em saúde do trabalhador e à vigilância sanitária. Observem o seguinte, um ponto para reflexão. Quando a gente pensa o conceito da abordagem de saúde única, e quando a gente lê esse artigo, a gente não consegue ver semelhanças entre o que deveríamos fazer? Quando a gente pensa em articulação de saberes, processos e práticas relacionados, nós não estamos falando de integração, nós não estamos falando de possibilidades de cooperação, trabalho conjunto, comunicação. Então, nós temos na nossa própria política elementos estimuladores para
movimentos de integração visando o enfrentamento de desafios, problemas nessas 3 dimensões, que se aproximam muito do conceito da saúde única e que poderíamos já há algum tempo estar praticando, independente do conceito de saúde única, né? Por quê? Porque a gente tem, inclusive, o final aí destacado, a consideração da transversalidade das ações de vigilância em saúde e na determinação do processo saúde e doença. E aí vem, desculpe, o desafio nosso, que é pensar a integração. Então, de um lado, eu tenho uma ideia, um rabisco, né, um diagrama para poder mostrar núcleos que poderiam trabalhar em conjunto, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde ambiental, a vigilância sanitária e a vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Será que a gente é uma rede integrada de trabalho conjunto? Do outro lado, a gente tem uma metáfora, que é uma metáfora muito comum na análise organizacional, no desenvolvimento organizacional, que é a metáfora dos silos funcionais ou dos silos organizacionais. Se vocês pesquisarem depois silos organizacionais, dá um Google aí sobre essa definição, vocês vão conhecer essa metáfora. O que essa metáfora traz? Vocês estão vendo aí silos de armazéns, né, de grãos, silos de armazenagem de grãos, que são hermeticamente fechados, estão lado a lado, no entanto, formam um grupo isolado nas suas individualidades. As organizações, de um modo geral, tradicionalmente, principalmente as organizações públicas, elas têm essa característica, que é a característica dos silos organizacionais. São setores, são departamentos que operam de maneira isolada, como se fossem únicos, fazendo parte de um grupo. E esse modelo organizativo, esse paradigma, essa cultura organizacional, ela é extremamente nociva à comunicação, à cooperação e aos elementos que a abordagem da saúde única propõe, né? Ao diálogo, à interação. Então, organizados na forma de silos funcionais, a gente pouco interage. E aí eu deixo essa reflexão para a gente, né? Falando especificamente do sistema de saúde de Vitória, né? Nós nos aproximamos mais de uma rede integrada, que compartilha informações, que coopera, que trabalha de maneira colaborativa, conjunta, que tem processos que são processos transdisciplinares, ou nós nos aproximamos mais à organização de silos funcionais ou silos organizacionais. De um modo geral, no nosso Brasil, as organizações, inclusive muitas privadas, elas operam no modelo dos silos funcionais. E há hoje um movimento de desenvolvimento organizacional, de implementação de tecnologias de gestão que visam romper essa lógica, romper essa cultura, romper este modelo. Porque, afinal de contas, ele tem muitas disfuncionalidades que causam prejuízos e que impedem as organizações de conjuntamente enfrentarem problemas complexos e superarem desafios maiores, né? Então, quando a gente pensa na implementação de novos modelos, por exemplo, da abordagem da saúde única no contexto da vigilância sanitária, a gente precisa começar de algo que é fundamental. Toda mudança significativa envolve não apenas a mudança do texto, mas, sobretudo, a mudança da testa. É isso mesmo que vocês entenderam. É a testa, a mentalidade, né? Nós, no nosso país, temos uma cultura
principalmente do ponto de vista regulatório, de desejar, é um desejo, ou vou dizer mais, é uma fantasia, de querer mudar a realidade fazendo bons textos legais, boas normas. Se a gente olhar os textos legais que a gente tem, certa vez eu fiz uma pesquisa nos melhores decretos de organização administrativa, de transformação do ambiente do serviço público, começando ali pela década de 60, pelo famoso decreto 200. Se a gente lê esse decreto hoje, em 2025, a gente, sem saber a data dele, a gente vai imaginar que é alguma coisa que foi editada ontem, de tão bem escrito e principalmente por trazer questões que são questões extremamente atuais, que precisam ser implementadas, modificadas. Mas a gente, de lá para cá, fez muitos textos bonitos, mas a nossa realidade é talvez uma realidade que se aproxima muito mais aos modos antigos de operar do que aos textos legais. Então, nenhuma realidade muda no dia em que a gente publica um decreto no Diário Oficial, no dia que a gente publica uma portaria, no dia que a gente forma um grupo de trabalho. A realidade muda quando a gente se debruça sobre ela, quando a gente coloca em discussão nossos paradigmas, nossos pressupostos básicos, o modo como nós encaramos a realidade, e principalmente quando a gente tem coragem, principalmente coragem de ver a realidade de uma forma diferente, né? De olhar para o mundo a partir de uma outra perspectiva. E isso a gente só consegue se a gente olhar primeiro para dentro de nós mesmos e identificar os elementos que dão cor à realidade. Eu não sei se vocês já ouviram algo parecido com isso, mas o que a gente vê não é exatamente o que é real. O que a gente vê, quando eu falo ver, é a realidade. Por exemplo, agora vocês estão me ouvindo, estão olhando para esse slide e cada um de vocês está recebendo essas informações de uma forma diferente, não necessariamente do modo ou do sentido que eu queria dizer, mas do sentido e do modo que você tem em relação ao mundo. Então, na hora em que a informação, na hora em que o mundo transpassa as retinas, os ouvidos de cada um de nós, esta realidade passa por um filtro, que são os nossos pressupostos, que são teorias sobre a existência, sobre a vida, sobre o lugar que a gente trabalha, sobre o chefe, sobre o evento, sobre o mundo que nos cerca. E a gente define esse mundo muito mais a partir do que a gente acha que é, do que em relação ao que efetivamente a realidade significa. Parece uma conversa um tanto quanto estranha a esta hora e nesse modo, mas quando a gente está diante de uma proposta, como a abordagem da saúde única e a integração das vigilâncias sanitárias, que propõe para nós ações que não são comuns no nosso dia a dia, que não acontecem, e se elas não acontecem é porque nós operamos num outro modo, o ponto de partida é a gente rever exatamente o nosso modo de encarar a realidade. E quando tratamos dessas questões, estamos tratando, sobretudo, da força da cultura, né, da cultura de um grupo, da cultura de uma sociedade. E aqui a gente tem uma outra metáfora que simboliza as camadas de uma estrutura cultural e que pode ser representada também por uma estrutura psicológica nossa. A gente tem na ponta do iceberg os eventos, como acontece. Então, por exemplo, como que a Vigilância Sanitária de Vitória trabalha? Né? Como que ela interage com os outros grupos? Como que esses grupos de vigilância, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador, vigilância da saúde, vigilância sanitária, como que esses grupos convivem? Se pedirmos para alguém
ou vocês mesmos agora, no campo mental, passarem rapidamente em revista o modo como vocês trabalham, como é que vocês chegam, como é que vocês resolvem problemas, como é que vocês fazem operações conjuntas, como é que vocês identificam soluções para problemas que são problemas multidepartamentais, multidisciplinares, transdisciplinares, transsetoriais. Como que vocês trabalham? A forma como vocês trabalham são os eventos visíveis, como as coisas acontecem. Só que por detrás desses eventos, por baixo desses eventos, a gente tem os padrões de comportamento. O que são os padrões de comportamento? São as regras, né? Imagina alguém chegando, Cláudio, chegando aí na vigilância para trabalhar com vocês um projeto de integração, e aí, na hora do café, alguém puxa Cláudio ali no cantinho e fala: ô, Cláudio, você falou aquelas coisas lá na apresentação, mas, ó, vou te falar, aqui em Vitória é assim, 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 assim. Né? Você está dizendo os padrões de comportamento. Você está dizendo a história, o modo como o grupo se estrutura. E por trás disso, tem a estrutura sistêmica, que é a organização desses padrões. E por detrás da estrutura sistêmica tem os modelos mentais, que é o que a gente acredita que seja o mundo, que seja a realidade. Então, a gente que anda muito, ouve toda hora o povo falar assim: ô, Cláudio, aqui em Salvador é assim, assim, assim. Ô, Cláudio, aqui em Vitória é assim, assim, assim. Né? Agora, imaginem se esses padrões, quando você fala assim, é assim, 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 são diferentes ou são contrários a, por exemplo, cooperação, colaboração, comunicação não violenta, relações eficazes, parceria, integração de informações e dados. Né? Recentemente, anteontem, eu estava ouvindo o jornal e eu fiz uma conexão com o tema nosso aqui, porque estava passando uma matéria sobre uma operação conjunta em São Paulo, de vários órgãos. E alguém relatou lá, assim, na hora que foi entrevistado: olha, nós deixamos de lado a prepotência, o narcisismo, né? E começamos a trabalhar de maneira cooperativa. Então, observem que foi preciso deixar de lado um padrão de comportamento, um modelo mental, né, um jeito psicológico de olhar para si mesmo e para a realidade para poder trabalhar em conjunto. Então, a gente acredita que o modelo da saúde única nas vigilâncias sanitárias certamente enfrenta dificuldades e desafios para avançar a partir do modo como cada um age, como cada um se comporta, como cada um interage e como cada um representa a própria realidade. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que pensar não é nas questões que são visíveis, que são os artefatos, né? Esse é um conceito de um psicólogo social, que é o Edgar Schein, e ele vai falar assim, ó, na cultura a gente tem 3 camadas. A gente tem os artefatos, que são as questões visíveis da cultura, é aquela ponta do iceberg. Né? Então, você entra no setor, no departamento, é como a vigilância se organiza, é como a prefeitura se organiza, é como as pessoas se interagem, é como as pessoas comunicam, é como as pessoas se vestem, como elas se relacionam, como elas constroem padrões de trabalho. As próprias normas internas são artefatos que representam essa perspectiva da cultura. Mas por detrás daquilo, por detrás das aparências, a gente tem crenças e valores, que é a nossa filosofia de vida, o que a gente acredita, o que a gente faz, os pressupostos de gestão, como que a gente opera no dia a dia. Né? Então, são os elementos direcionadores. Mas por trás das crenças, que seria a terceira camada mais profunda, a gente tem os pressupostos implícitos que, de fato, orientam a percepção e o modo de agir dos membros da organização ou da sociedade.
Então, por isso que muitos projetos, muitos discursos, muitas narrativas, boas intenções, inclusive, naufragam porque elas são contrárias aos pressupostos básicos, né? Então, você imagina uma pessoa, por exemplo, que acredita que só é possível produzir algo relevante se usar pesticida no talo, no máximo, né? Por quê? Porque se não usar pesticida, não produz adequadamente. Isso é uma suposição básica, né? Ela vai aderir a uma discussão que vai numa linha contrária a isso, de redução, de outras possibilidades? Dificilmente. A não ser que esses pressupostos básicos sejam trabalhados. Então, a gente tem muitos pressupostos nas estruturas sociais que não são questionadas, elas são simplesmente dadas, a gente aceita, né? Enquanto a gente não partir para discutir esses pressupostos sociais, o modo como a gente organiza, o modo como o capital se estabelece em nossas vidas, né? Os nossos valores, que sentido tem para a gente estas propostas, a gente fica muito na superfície. Aí as coisas melhoram um pouquinho, quando a gente se distancia, tudo volta como dantes no quartel de Abrantes. Então, é um desafio grande, porém, as organizações que lideram esses movimentos sabem que mudanças não acontecem da noite para o dia. Estas iniciativas que a gente trouxe são fundamentais, mas a gente precisa entender que mudar realmente significa desaprender as coisas velhas, as coisas antigas, ultrapassadas, olhar o mundo de uma forma diferente, e isso começa em nós. Ninguém vai fazer isso por nós. O Peter Senge, que é autor do livro Aprendizagem Organizacional, ele tem uma máxima que é, para mim, muito importante. Toda organização, eu vou substituir toda sociedade, toda comunidade, é o produto do pensar e do interagir dos seus membros, né? Então, a gente é o que a gente é, né? Se a gente quer mudar, a gente precisa transformar o modo como a gente pensa, como a gente age, como a gente interage. Então, a gente precisa discutir esses pressupostos culturais, políticos, econômicos para avançar. A gente precisa discutir nossas crenças, nossas teorias e valores, o modo como a gente encara a realidade. Porque a gente tem, na implantação dos desafios da saúde única ou de uma vigilância sanitária única, muitos desafios de gestão básicos, políticos, econômicos e principalmente individuais e coletivos. E eu defendo a tese de que se eu começo a mudar a mentalidade, a testa, a cabeça, eu soluciono problemas de gestão, problemas políticos e problemas econômicos. Então, a sugestão que a gente deixa é sair do castelinho da vigilância específica, sanitária, saúde do trabalhador, cada um deixar seu castelo, seu fosso de jacaré que protege, atravessar a ponte no sentido de buscar cooperar, participar, conversar. Em pequenos projetos, não precisa ser algo grande, algo transformador, mas a gente começa do simples para o complexo. Para fazer isso, 3 atitudes importantes. A primeira, abrir a cabeça, mente aberta. Quando a gente tem a mente aberta, a gente se abre para a criatividade, para a solução dos problemas, para a curiosidade, né? A gente hoje vive um apagão de curiosidade, de interesse, de mente aberta. A gente fica defendendo as posições nossas como se estivéssemos em guerra com o restante da família e da humanidade. Coração aberto é ter compaixão. A gente hoje é uma sociedade armada, uma sociedade violenta na comunicação, nos relacionamentos. A gente precisa abrir o coração, estender as mãos e se aproximar, mesmo daqueles que pensam diferente
de nós. E vontade aberta, que é coragem para fazer tudo isso, colocar em prática realmente, fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta mostra de trabalhos, cada vez mais aprofundando, discutindo questões indiscutíveis, delicadas, mas que são fundamentais para mudar o mundo a partir da mudança da própria realidade próxima local. Muito obrigado.